A Dione estratégica e a Dione, a mulher, nasce nesse momento. A coisa mais importante para a gente descobrir na vida é a nossa identidade. A partir do momento que a gente descobre a nossa identidade, ninguém mexe com ela. Dione, eu acho que a advocacia não é para mim. Eu acho que eu cometi um erro. Talvez a Black Citizen hoje faça e seja tudo que a Dione, estudante de direito, gostaria de ter tido na época que ela cursou, e ela não tinha. 98% é a primeira da família a entrar na faculdade. A única mulher negra dentro de sala de aula. E a única mulher negra trabalhando no escritório ou na empresa onde elas estão. Uma das pessoas me perguntam assim, às vezes, Lara, o que você quer deixar? Eu sempre digo, uma história da qual os meus filhos possam se orgulhar. Eu chamo de oportunidade. Acho que qualquer dor que a gente às vezes sente, ela é uma oportunidade. Olá, bem-vindos ao podcast Além do Varejo. Aqui a gente fala sobre tudo que envolve o processo de empreendedorismo, as mulheres empreendedoras. A gente sabe, por isso que o nome é Além do Varejo. A gente sabe que empreender transforma a vida, né? E a vida tem muitas vertentes. Então, eu também sei que histórias inspiradoras conectam e têm um poder didático incrível. Eu aprendo muito com histórias de pessoas que transformaram e que se transformaram e transformaram outras pessoas. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que é a Dione. Eu sou Lara Moreira, eu sou empreendedora, estou há 20 anos empreendendo no varejo, gerindo marcas nacionalmente conhecidas, como Luísa Barcelos, Clube Melissa, e temos as nossas marcas próprias também, que é Vila Shoes e Olu Olu. E o meu objetivo aqui é levar um conteúdo que possa fortalecer as mulheres que estão empreendendo. Bom, a minha convidada hoje é a Dione Assis. Ela é uma advogada, empresária, e ela fundou um movimento incrível que chama Black Sisters in Law. Esta mulher que está aqui diante dos meus olhos já representou muitas mulheres na ONU Mulheres, e a Dione deu voz, né? Só para vocês terem ideia, esse movimento que a Dione lidera, fundou e lidera, tem 7.000 mulheres. Então, hoje a gente vai ter uma conversa, né? Um bate-papo muito inspirador, e que eu tenho certeza que vai trazer para você coragem, mais coragem, né? Força, vigor, resiliência e muitos insights também para aplicar nos seus negócios. É um prazer te ter aqui. Obrigada, Lara. Para mim é um orgulho, um carinho. A gente acabou de ter essa conexão e já estamos aqui hoje podendo trocar, podendo trazer conteúdo de valor, profundidade, para que a gente possa inspirar ainda mais mulheres por aí, que às vezes estão só precisando de nos ouvir um pouco, saber que o local onde elas estão hoje é onde a gente já esteve um dia e que é uma questão de tempo que elas saiam dele e possam progredir ainda mais. Então, para mim é uma honra estar aqui com você hoje. Que bom. Eu queria que você contasse um pouco para a gente em que momento. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua origem. Em que momento a Dione acreditou nela? Assim, logo no início ou foi no decorrer da caminhada? Conta um pouquinho como é que começou essa história para a gente. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca da Gema, mas eu cresci em uma cidade na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é o município de Duque de Caxias, que é um município que é a 7ª ou 8ª economia do Brasil, né? Mas se você vai até lá, você não identifica isso visualmente. Eu sempre fui muito dedicada aos estudos, sempre entendi que eu sempre gostei de estudar, né? Então sempre fui uma aluna muito aplicada, enfim. E a minha dedicação sempre gerou muitos resultados. Resultados porque os professores sempre me acolhiam, eu tirava boas notas, ganhava bolsas de estudos por conta do meu desempenho acadêmico. Então, enfim, eu sempre achei que alguma coisa ia acontecer na minha vida e seria por meio da educação, né? Só que, obviamente, o meu contexto, o meu habitat não refletia isso, porque eu não tinha ninguém ao meu redor que tivesse vencido, que tivesse saído daquele ambiente por qualquer razão, muito menos pela educação, que embora seja o mecanismo, o meio mais estruturado e substancial para que isso aconteça, também é o mais demorado, né? Então, e as pessoas, às vezes, são muito imediatistas, né? Então, eu não conhecia ninguém ao meu redor. Mas eu gostava de estudar.
E tinha meus professores ali sempre, né, estudante de escola pública, mas sempre me buscando, olha, continue assim, você é uma excelente aluna. Então eu sempre trilhei o caminho dos estudos. Até que aos 13 anos, meu padrasto, ele trabalhava no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ele, durante as minhas férias, me convidou, me levou até o tribunal para eu passar um dia inteiro lá com ele no tribunal. E eu me recordo que eu cheguei lá e ia acontecer uma sessão de júri. Sim. E ele conhecia o juiz, que é responsável pela sessão de júri, e esse juiz, ele me apresentou a esse juiz, eu com 13 anos de idade, e ele falou, olha, essa aqui é minha enteada, vim trazê-la para passar o dia trabalhando aqui comigo. O juiz me recebeu, me levou para passear no tribunal, me mostrou o tribunal todo e me convidou para assistir ao júri. E me explicou o que aconteceria ali. Ele me falou, olha, aqui vai sentar o promotor, eu com 13 anos, aqui vão sentar os jurados, aqui é o defensor, aqui é o réu cometeu um assassinato. Imagina, eu, uma criança, olhando para aquilo tudo. E ele descreveu quem seria a figura dele enquanto juiz, né, que ele iria julgar, ele iria presidir aquela sessão. E eu passei a tarde toda ali assistindo. Eu lembro até hoje o crime que foi cometido, assim, que ficou tão marcado na minha mente, foi um crime de assassinato em que o réu matou o vizinho, porque o vizinho todos os dias zombava do réu, que o réu tinha sido traído pela mulher. E na época ainda vigia uma tese que durante muito tempo sustentou, acolheu, admitiu que homem que matasse qualquer pessoa em legítima defesa da sua honra não seria punido. Então a tese da legítima defesa da honra prevaleceu e esse homem então foi absolvido, porque ficou demonstrado. Eu lembro de tudo isso porque eu era uma criança e eu vi que uma pessoa que tinha confessadamente assassinado alguém tinha sido liberto. E parecia estranho, né? E aquilo me chamou muita atenção. Foi uma padrasto assim, mas por que ele não foi preso? Ele matou uma pessoa, né? Mas a tese da legítima defesa da honra permitiu que ele voltasse para casa. E eu saí dali falando, eu quero ser juíza. Imagina, eu quero ser juíza, né? E o juiz falou para mim assim, tem que estudar muito. Eu falei, mas eu estudo muito. Não, então continue estudando e faça faculdade de Direito. Eu então saí dali com um mantra, né? Eu vou fazer a faculdade de Direito e eu vou ser juíza. Eu só falava isso. Para mim seria fácil, já que precisava estudar muito, para mim é um caminho natural eu me tornar juíza. Eu tinha 13 anos, então eu fiz 14, fiz 15, comecei a me aproximar da época da questão do vestibular e vi que não seria tão simples assim. Existia um vestibular na minha frente, né? Um Sim. vestibular extremamente concorrido para a faculdade de Direito. Eu queria fazer a UERJ, que na época era a melhor faculdade de Direito que tem no Brasil, e eu ia competir com alunos que estudavam os melhores cursinhos, né? A realidade bateu a minha porta pela primeira vez, tipo, olha, não é tão simples assim como você pensa. Acho que nesse momento foi quando eu, a primeira vez, precisei ser estratégica. Acho que ali nasceu a mulher Dione, que tem a mentalidade que tem hoje de atuar com estratégia. Bom, o que eu vou fazer? Como eu vou conseguir entrar nessa faculdade? Né, como é que eu vou me tornar advogada para depois me tornar juíza? Né, considerando o contexto e o meio onde eu estou hoje. Precisa acontecer alguma coisa. E eu um dia estava assistindo televisão e o Frei Davi, que é um frei que lidera uma ONG, que tem como objetivo colocar pessoas carentes, brancas e negras, nas universidades, por meio de parcerias com bolsas de estudo, noticiou essa parceria, noticiou essa ONG e convidou as pessoas que tivessem interesse em ingressar nessa ONG, que fornece pré-vestibular gratuitamente, pessoas voluntárias que dão aula, poderiam se inscrever. Então, eu fui até a sede dessa ONG e conheci um pouco mais a iniciativa. Chegando lá, ele me apresentou e eu participei de algumas reuniões. Em uma dessas reuniões, foi noticiado que, a partir daquele momento, essa ONG teria uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E que, por meio dessa parceria, a FGV forneceria bolsas de estudos integrais para os alunos daquela ONG que passassem no vestibular da FGV. E que também, naquele ano, a FGV lançaria a sua primeira turma de Direito. Imagina. Estava escrito. Imagina. Quando eu vi aquilo, eu falei, bom, é a minha hora. Acho que, resumidamente, a Dione estratégica e a Dione, a mulher, nasce nesse momento. Quando eu traço a estratégia, eu falo, bom, é esse caminho, é essa solução que eu consigo encontrar, e é isso que eu vou buscar para conseguir realizar aquilo que eu coloquei desde os meus 13 anos, que era me tornar juíza. Muitas lições nessa história, né? Eu acho que a pergunta que eu te fiz lá, né? Quando foi o momento em que a Dione acreditou? Eu acho que desde sempre, né? Você foi essa mulher que acreditou em você e não ficou presa nas circunstâncias. É uma grande
lição, isso eu acho que para todo mundo, porque as pessoas, na maioria das vezes, se colocam no lugar de vítima e começam, né, a culpar o meio ou a culpar as circunstâncias. E, na realidade, a gente sabe que elas existem e que elas nos colocam em situações diferentes, porque eu não posso dizer que uma criança pobre e negra tem as mesmas condições de uma Uhum. criança rica e branca, Uhum. né? Assim, condições de vencer. Lógico que a criança que é rica e branca, ela é privilegiada, mas você é uma pessoa você é alguém, e como você tem muitas outras pessoas cuja história precisa ser reverberada, que venceu eh, essa barreira, né, Sim. das circunstâncias e do que esperar, né, daquilo que o eu nasci para ser, ele veio dentro de você. Você Sim. carregou o eu nasci para ser. Não importa onde você estivesse, você, né, essa clareza do que você queria também. É. E eu acredito tanto nessas oportunidades de você, mesmo ainda quando muito jovem, estar inserida ali num ambiente que te inspire a ser grande, a ser maior, né? Eu sempre tive essa prática com os meus filhos, assim, e eu conto isso sempre que eu posso. Eu conversava com eles, sempre conversei com eles como se eles fossem adultos, até quando eles eram crianças. A gente, às vezes, como adulto, é muito comum você desvalorizar a opinião de uma criança. Menino não pensa, menino não Uhum. sabe, menino não conhece. Uhum. Quando, na realidade, as crianças e os adolescentes são esponjas ali, absorvendo tudo. O tempo Então, todo. tudo que você diga, ou de positivo ou de negativo, tem um grau de importância. Então, quando você encoraja, como esse teu padrasto fez, né? Te colocou aqui naquele ambiente, Sim. né? Onde você, naquele momento, estava distante dele, mas como isso foi poderoso para te inspirar. Sim. E esse anjo que foi esse juiz, É. né? Que te mostrou de uma forma tão, assim, simples e sem distância. Sim. Olha esse Sim. lugar, Né, né? exatamente, e me colocou num ambiente que eu não sabia que existia. Eu não sabia que existia a função de juiz. Imagina, que profissão é essa, né? Uhum. Muito menos como você poderia alcançá-la. Então, essas pessoas, e eu, Lara, definitivamente não acredito em coincidências. Eu acho que existe um caminho e existe um propósito que, por mais que você tente desviar, você vai chegar nele, sabe? Então, tudo que aconteceu dali para frente foram coisas que me provavam isso, por mais desafiadoras que parecessem ser para mim. Só que a minha cabeça sempre foi desenvolvida, eu tenho uma mentalidade muito resolutória. Ou seja, por maior que seja o problema que esteja diante de mim, eu não Você enxerga a ignoro. solução. Mas é em coisa de 5 minutos, assim, de 5 segundos. Eu não consigo paralisar, como eu vejo que algumas pessoas acabam Sim. paralisando diante dos desafios, né? Eu penso, tudo bem, ok, mas e qual a solução? Sabe assim, é uma coisa, é automático comigo. Eu vou te contar Sim. alguns exemplos de como isso se Isso é um deu. dom, viu? Isso é um talento. Tem quem olha e fala, nossa, mas você é tão objetivo, Prática. você é insensível, Uhum. porque você não está ali diante daquela situação, remoendo aquilo. Óbvio que qualquer contexto de dificuldade, você não pode ignorar e fingir que ele não aconteceu. Muitas vezes ele fere muito, né? Então, assim, eu costumo dizer, existe o luto, mas o meu luto dura 5 segundos. Eu olho, ok, entendi, tá bom, agora o que eu vou fazer com isso? Assim, eu preciso resolver isso. Isso não vai me impedir de chegar onde eu quero chegar. Então, por exemplo, quando eu entro para essa ONG, tá bom, a FGV vai dar a bolsa de estudos, mas eu tenho que passar no vestibular da FGV. E não tinha cotas. E eu ia concorrer com todos os alunos de todas as melhores escolas, né? Imagina, a FGV já era uma instituição de ensino de ponta em economia, em administração, certamente direito também seria. Então, por isso seria muito disputado também. Então, eu precisei estudar e eu me dediquei assim como se não houvesse o amanhã. Lembro que no dia do vestibular da FGV, eu saí da minha cidade, chovia muito no centro do Rio de Janeiro. Então, eu passei o ponto de ônibus, eu não vi, né, onde eu tinha que descer, porque estava tudo embaçado. Tive que voltar andando até o ponto. Cheguei na faculdade para fazer a prova totalmente molhada. E a fiscal falou para mim assim, se você fizer a prova assim, você vai marcar a prova. Porque eu corri o risco de eu molhar a prova e marcar a prova, né? Então, eu tive que correr ao banheiro, me secar completamente para garantir que eu não fosse marcar a prova. Mas, Lara, aquela prova foi feita para mim. Nossa. Aquela prova, assim, quando eu li as questões, eu falei, nossa, não acredito que tá caindo isso. E eu tinha feito provas anteriores da FGV, simulados, e que eu tinha achado extremamente difícil, né? A redação foi feita para mim. Assim, eu lembro que eu gabaritei a redação. E aí, depois de alguns meses, enfim, 2 meses depois, saiu o resultado de que eu
tinha sido uma das 50 primeiras colocadas no vestibular da FGV e estava ali com a minha bolsa de estudos garantida. Imagina, Alegria. minha família, eu parei a cidade, né? Imagina, meu vizinho foi lá bater na minha porta para me parabenizar, foi tudo muito... Só que quando eu recebo a notícia de ter ganho a bolsa, e a FGV, ela pensou em tudo que ela faz, é tudo de muita excelência, né? Então, a Escola de Direito não seria diferente. Seria a primeira, e é a primeira faculdade de Direito em período integral, não existia. Com os 3 primeiros anos em período integral. De modo que o aluno só poderia começar a fazer estágio a partir do 4º ano da faculdade, imagina! E não podia trabalhar, E né? não podia trabalhar, né? Era a faculdade de Direito mais cara do país. Então, assim, eu sabia que a instituição tinha um público-alvo, Lara, Que não era que não você. era eu. Que não era eu. Mas eu queria muito estar lá, né? Então, eu falei, eu ganhei a bolsa, eu tenho que ir, eu consegui essa bolsa, eu tenho que frequentar. Né? Eu vou conseguir frequentar essa faculdade. Eu lembro que, no dia de fazer a minha matrícula, que eu fui na instituição, depois de ter comemorado, eu falei, bom, eu quero chamar para conversar com eles, né? E eu chamei a coordenadora, eu falei, olha, eu estou muito feliz, e ela também, nossa, a gente está muito feliz de você ter passado, parabéns, você foi muito bem no vestibular, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu falei, olha, obrigada, mas eu tenho que conversar com vocês algumas coisas. Bom, primeiro, é em período integral, eu preciso me alimentar aqui. Como é que eu vou fazer para comer aqui? Né? Eu preciso comer, o dia todo estudando, e eu não tenho condição de trazer, eu não trabalho, minha família não vai ter condição de pagar a minha alimentação aqui. E aí eles falaram para mim assim, olha, a gente não consegue te ajudar. O máximo que a gente quer fazer por você, a gente pode fazer uma copa. E nós vamos colocar um micro-ondas, um frigobar e uma pia. E aí você traz sua comida. Pode ser? Eu falei, pode, tá ótimo, tudo bem, trago de casa. Passei a levar minha comida de casa. Só que, óbvio, Lara, eu era uma menina que era totalmente um peixe fora d'água. Você acha que eu iria... Eu não escondia a minha origem, por óbvio, que nem tinha como esconder, mas eu tentava não ser... que as pessoas não entrassem tanto, invadissem tanto a minha vida e soubessem tanto das minhas coisas. Eu o tempo todo tentei atuar de modo que a instituição e os meus amigos me reconhecessem pela minha excelência acadêmica, que sempre me pautou a minha vida inteira. E aí, o que eu fazia? Eu levava comida, mas ninguém sabia. Entendi. Ninguém sabia. Eu chegava, colocava comida na copa, no frigobar, ninguém sabia de quem era aquela comida, estava lá, era minha. Na hora do almoço, que dava o intervalo, minhas amigas, meus amigos saíam para almoçar nos restaurantes. Eu me escondia no banheiro ou na biblioteca, porque eu não queria que ninguém perguntasse, vai almoçar onde, Johnny? Eu vou almoçar aqui. Eu não queria Sumia naquele momento. Sumia, ninguém me via. E aí, quando todo mundo saía, eu pegava minha comida, esquentava e comia na copa. Comia rapidinho para que ninguém me visse. Quando as pessoas voltassem, se eu almoçar, eu almocei, fui para tal lugar almoçar. Mentira, eu almocei sozinha. E essa estratégia estava funcionando. Até que um dia, uma amiga minha voltou mais cedo e foi na copa. E estou eu lá comendo. E ela falou assim, nossa, você traz comida. E eu paralisei. Falei, trago. E ela falou assim, nossa, que legal. Eu falei, como assim legal, né? O que essa menina tá falando? E ela era muito amiga minha. Aí, tudo bem. No dia seguinte, eu continuei com o mesmo modus operandi. E ela chegou, eu lembro que foi muito engraçado, ela chegou na faculdade com uma bolsa da Prada e uma marmita dentro. E aí, ela falou, eu vou esquentar e vou comer junto com você. Eu falei, como assim? Ela falou, adorei a ideia. Nossa, é muito mais saudável para mim, tal, eu vou economizar dinheiro. E eu falei, mas o que essa menina tá fazendo, né? E os dias foram se passando e ela foi falando para as pessoas, eu tô trazendo comida. E as pessoas, nossa, que legal. Teve um dia que eu cheguei na faculdade que não tinha lugar para colocar minha marmita. Aí eu falei, gente, essa copa Criou é minha. uma nova... Tipo, essa copa é minha. Como é que o que tá acontecendo aqui? Assim, e quando eu falo sobre você conviver em ambientes com diversidade, é muito sobre isso também, sabe? É que a gente encontra soluções por conta da tua expertise, da tua origem, das tuas necessidades, que outras pessoas não encontraram. As minhas amigas nunca levariam comida se não tivessem me visto levando comida. E nunca seria uma opção saudável para elas, sabe? Hoje, se você vai na FGV, Lara, tem copa em quase todos os andares. Olha, que legal. E eu costumo dizer, tem que colocar aí, ó, a copa da Dione, sabe? Porque foi a partir de uma necessidade minha que eles trouxeram essa solução. E foi uma solução que até hoje é uma solução para muitas pessoas. E o outro ponto foi, quando eu tive também para fazer a minha matrícula na FGV, eu falei assim, olha, eu venho de uma cidade que eu preciso pegar 2 ônibus para chegar aqui. Eu não consigo chegar aqui, enfim, é muito longe, eu não tenho como pagar minha passagem. Consegue me dar alguma ajuda de custo? Não, a sua bolsa de estudo já é muito cara, a gente não consegue. Falei, bom, tudo bem. O que eu vou fazer? Lá no Rio, e eu não sei se outros estados possuem esse mesmo projeto, enfim, mas tem um sistema
que concede gratuidade no transporte público para alunos de escola pública. Hum. Daí eu falei, bom, vai ser essa a minha solução. O que eu fiz? Eu me dirigi até uma escola pública muito pertinho da FGV, levei meu histórico escolar da antiga 8ª série, Sim. como se eu fosse me matricular no ensino médio. Uhum. Me matriculei. Uhum. Ali, a partir de então, eu passava a ser uma aluna de escola pública, que teria o direito de usar o transporte público gratuitamente. Nossa, estratégia. Comprei o jaleco, que eu tinha que usar um jaleco. E aí, a secretária falou para mim assim, olha, você vai receber agora uma declaração de que você é uma aluna de escola pública, vai poder usar o transporte e tal. Mas a carteira definitiva, você só vai poder pegar depois de 2 meses frequentando as aulas. Meu Deus. Aí eu falei, não, tudo bem. As aulas eram à noite. Então, o que eu fazia? Eu ficava o dia todo na FGV, até às 6h30. E às 7 começava a aula na outra escola, que era bem pertinho. Então, eu ia para essa outra escola, sentava lá no fundo, abria meus livros de direito, e as meninas ficavam me olhando assim, que é essa aluna que não fala com ninguém? Porque eu morria de medo de ser descoberta. Imagina, se eles me descobrirem aqui, eu perco Sim, o meu direito de benefício. usar. E aí, ninguém me descobriu, eu era super isolada, não falava com ninguém, ficava lá lendo os livros de direito sozinha, depois ia embora correndo. Chegava em casa meia-noite, enfim, para acordar no dia seguinte, 5 da manhã. Isso eu fiz durante os 3 anos de faculdade, sem ninguém da faculdade saber. Ninguém sabia. Até que um dia eu estou fazendo isso, porque tudo para mim é estratégico. E eu tentava muito me preservar, porque essas eram situações Que te de muita deixavam vulnerabilidade. desconfortável, né? Eu não tinha vergonha de fazê-las, eu faria tudo novamente. Mas eu não queria falar sobre. Entendi. Porque eu não tinha prazer em fazer aquilo, né? Então, eu achava uma forma de que ninguém soubesse, somente eu. Então, com relação ao uniforme de escola pública, o que eu fazia? Eu soltava um ponto antes do ponto da FGV, para que ninguém me visse com o uniforme. E eu tirava o uniforme no meio da rua, botava dentro da bolsa e subia a FGV. E era muito interessante, hoje eu falo interessante, mas era a realidade do Brasil, né? Porque ao mesmo tempo que subia essa aluna de Dione, nessas condições, subia uma amiga minha com um carro blindado, motorista, e assim, as duas pegavam o elevador, oi amiga, como se nada tivesse acontecendo. E eu nunca falei isso para minhas amigas, sabe? Até que um dia eu estava recentemente, tem um ano, palestrando, e algumas amigas minhas estavam na palestra, amigas minhas de faculdade. E elas ouviram a história. E elas falavam assim, mas como você nunca contou isso pra gente? Porque a gente teria te ajudado. Eu falei, mas eu não queria isso. Eu não queria que vocês olhassem pra mim falando, ai, vamos ajudar a Dione, tadinha. Eu tinha achado uma solução e estava tudo bem, sabe? Eu conseguia ir. Não era fácil, porque por mais que esse aluno de escola pública tenha o direito de usar o transporte público, muitos motoristas não paravam no ponto, quando viam que só tinha aluno de escola pública. Passavam direto. Então, tinha momentos em que, sim, eu tinha aquele desafio de chegar na faculdade, mas não saber como é que eu voltaria. Né? E é o grande desafio, né? Imagina, eu adoraria ter me dedicado à faculdade e me preocupado somente com os meus estudos. Mas antes disso, eu tinha que me preocupar em chegar na faculdade. Tudo parecia um desafio intransponível Sempre. se você, né, tivesse esse olhar, mas você decidiu né, transpor essas dificuldades. Exatamente, é incrível. exatamente. E eu acho, eu sempre que tenho oportunidade, Dione, eu digo que a coisa mais importante para a gente descobrir na vida é a nossa identidade. A partir do momento que a gente descobre a nossa identidade, ninguém mexe com ela. Sim. E as pessoas tentam fazer isso a todo instante. Quantas vezes, né, durante toda essa trajetória, a tua identidade poderia ter sido colocada em xeque? E, no entanto, você tinha tanta convicção e certeza Sim. do quão forte era a sua identidade, que passa pelo seu valor, sobre quem você é, né? Você é filha de Deus vivo, que está aqui, que te fez única. Não existe uma pessoa na face da Terra que tenha a mesma digital que você, Sim, né? E sim. isso traz, assim, uma consciência da nossa particularidade, né? Então, eu acho que essa identidade que essa força, né, dessa certeza, dessa identidade que tu carrega, faz muita diferença na vida, faz toda a diferença na vida. E eu até queria te agradecer, Lara, porque essa história eu não contava. Porque eu não queria falar, assim, era uma coisa que ainda me machucava muito, até hoje, eu até fico... E o meu marido falou assim, você precisa falar isso. Precisa falar, Dione, porque as pessoas estão achando que
que é fácil, ou no primeiro desafio elas desistem. Elas precisam olhar e falar, nossa, tá vendo o que essa menina precisou fazer? E ela continuou fazendo, né? Então eu passei a falar, não sem emoção, mas eu Sim. falei, cara, então eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Não para que as pessoas repitam o que eu fiz, né? O que eu fiz foi errado, ponto, né? Essa estratégia eu não poderia ter feito. Inclusive, e uma das vezes que eu estava tirando o jaleco, a coordenadora da faculdade me viu na rua e me chamou na coordenação para perguntar o que era aquilo, que jaleco é esse? Eu expliquei para ela. E ela falou assim, você sabe quando você faz isso, você está tirando a vaga de um aluno de escola pública para ele estar estudando no seu lugar? Eu falei para ela, bom, eu sei, mas é ou o sonho dessa pessoa ou o meu. Sim. Então, se eu não fizer isso, eu não consigo estar aqui. Eu achei incrível a tua estratégia. Sabe? Você olha para minhas notas, eu era a top 3 da turma, assim. Mesmo tendo amigos de turma que estudaram nas melhores escolas, até no exterior. Mas a minha vontade, ninguém tinha a mesma vontade que eu, Lara. Sim. Ninguém Eu tinha acredito. a mesma... Mas ninguém queria aquele diploma mais do que eu. Ninguém queria. Eu acredito. Então, foi isso que Deus me permitiu. Deus me dava as soluções. Sim, eu acredito nisso. Assim, Deus me dava as estratégias. Deus falava, eu tinha inglês jurídico. Imagina inglês jurídico. Não sabia falar inglês jurídico. Deve ser dificílimo. Você assim, meu Deus. E não tinha Google Translator para poder me te ajudar. Não tinha. Né? E eu pegava mais amigos e falava, amiga, você fala inglês fluente, não fala? Então me ajuda aqui com esse exercício, porque eu não estou conseguindo fazer. Minha amiga, claro, Johnny, sentava. Sempre foi. Eu nunca tive uma venda nos meus olhos para falar, nossa, para aí agora, porque daí adiante você não consegue seguir. Nunca, nunca. E eu agradeço muito a Deus por ter me dotado Desse dom. dessa bênção, porque isso é uma bênção, né? Uma bênção. Porque às vezes a gente está diante de pessoas que estão numa situação que a pessoa não consegue visualizar a saída, não consegue. E a gente está aqui, a gente consegue visualizar. É por isso que você tem que falar. É por isso que você precisa falar, porque Deus te permitiu passar por tudo isso para que você realmente fosse essa voz, né? As pessoas vão se identificar com a tua história. E a tua história, ela prova que você pode não ficar presa naquela circunstância. Então, você precisa falar, porque você encoraja as outras pessoas, você inspira as outras pessoas, você prova que nós não somos frutos do meio. Não necessariamente. Nós estamos além disso. Sim. Existe uma força poderosa dentro de cada um de nós que é sempre proporcional ao desafio que a gente tem que enfrentar. E que o lugar que eu nasci não define o meu destino. Sim. Não define meu destino. Não define o teu destino. Meu destino foi eu que tracei, assim. E eu acho que quando você caminha dessa forma, vencendo todas essas adversidades, consegue, né, vencer, passar por elas, olha para trás, você até agradece, porque tudo que você passou, Dione, fez a mulher, construiu a mulher que você é hoje. Não tenha dúvida, sim. Né? Se você não tivesse passado por todas essas coisas, quem seria a Dione? Não provavelmente uma mulher mais frágil, sim. Provavelmente uma mulher menos experimentada. E quem seria essa voz encorajadora, né? E que pega na mão ali, no sentido figurativo, de 7.000 mulheres? Sim, sim. É possível, né? Sim. Nós estamos aqui para ocupar esse espaço, Exato, né? Para ser essa voz. Muito linda, assim, a tua história. Eu agradeço por ter aqui, por estar ajudando a contar, né? E estar ouvindo. Eu acredito muito no poder didático, na força incrível que as histórias têm. Muito. Sim. Porque a gente lê livros e estuda e senta em sala de aulas e faz cursos. Mas você viveu, né? Você provou que é possível você vencer, né? Nos ambientes adversos. E essa história também inspirou a própria instituição a montar um fundo de apoio a alunos bolsistas, para que, assim, tipo, sabe, assim? Então, assim, as pessoas não precisam falar pelo que a Dione passou, né? E é o que eu falo muito também, porque eu sou muito convidada para palestrar, para contar, né? Para as pessoas entenderem meu mindset. E, normalmente, as pessoas romantizam muito tudo que eu passei, né? Tipo, falando assim, olha, tá vendo? Ela conseguiu, como é que você não vai conseguir, né? Ela é só fazer o que ela fez, mas não precisa ser assim. Sim. Entende? Assim, tem outra forma de a gente melhorar? Não precisa ser assim. Ela queria só estudar. Tinha como dar uma estrutura para que ela só estudasse? Sim. Teria. A FGV poderia ter um fundo, como hoje tem, que me permitisse morar perto da instituição, sabe? Mas como você disse, assim, eu acho que essa vivência ela foi necessária para me tornar a mulher que eu sou hoje. Para abrir esses caminhos, né? Para poder a FGV olhar para isso e tantas outras instituições, né?
Que bom, né? É um legado, isso de fato é legado, assim. Eu falo, esses dias eu estava falando para os meus filhos, né? A gente estava falando sobre construir história, sobre construir Uhum, carreira uhum, profissional. E eu estava dizendo, que valor monetário poderia ser mais importante do que uma história, né, nossa, de superação. Por mais dinheiro que você tivesse na sim. conta e que teus pais pudessem ter deixado para ti, heranças, imóveis, carros e tudo, nada seria tão importante, forte e tão encorajador, por exemplo, na vida de um filho, do que ouvir essa história, né? A Uhum, minha mãe uhum, viveu isso, né? Quando as pessoas me perguntam assim, às vezes, Lara, o que você quer deixar? Eu sempre digo, uma história da qual os meus filhos possam se orgulhar. uhum, E aí eu queria que tu contasse pra gente como é que nasceu esse movimento, né? uhum. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia do Black Sister-in-Law. É, E me explica um pouquinho também o que ele o é. que é, tá. Então, talvez a Black Sisters hoje faça e seja tudo que a Dione, estudante de direito, gostaria de ter tido na época que ela cursou, e ela não tinha essa rede em que ela pudesse, enfim, Se apoiar. se apoiar. Estou falando de um grupo de mulheres negras advogadas que 98% é a primeira da família a entrar na faculdade. É a única mulher negra dentro, 98%. a única mulher negra dentro de sala de aula e a única mulher negra trabalhando no escritório ou na empresa onde elas estão. A gente chama de solidão da mulher negra. E aí, e essa solidão, ela te coloca numa situação que você fica um pouco confusa. Será que esse aqui é o meu lugar? Será que não é o meu lugar? Eu E não tem imagino. ninguém para que eu possa olhar e me recorrer. Parece que eu estou me expondo, sendo vulnerável. Lembra que eu falei que na FGV eu não contei nada para ninguém? Uhum. Não contei. Eu não tinha nenhuma amiga de turma negra, não tinha nenhum professor negro, não tinha. E É uma jornada solitária. extremamente solitária. E aí, mas eu fui guiada pelo meu propósito, pela minha fé, Força. pela minha vontade de vencer, sabe assim, de fazer com que aquilo fosse realidade. E eu estava ali, Lara, dentro daquele ambiente, não tinha como dar errado. Acho que eu costumo dizer que a pior fase, assim, o pior momento da minha vida, a fase que de fato mudou, foi a minha aprovação no vestibular. Aquilo ali mudou completamente a minha vida. Se não fosse aquilo, nada disso até hoje seria possível. E aí, eu fui muito bem-sucedida na minha graduação, Lara. Muito bem-sucedida. Professores que me adoram até hoje. Eu tive um desempenho acadêmico excepcional. Tanto que a FGV me deu uma bolsa para eu fazer o mestrado na FGV. Eu fiz o mestrado. Aí eu queria ser juíza, fiz a escola da magistratura. Apliquei para o doutorado, passei para o doutorado. Assim, minha vida foi, assim, atuando na área de direito que eu gosto, que é de reestruturação empresarial, que é ajudar empresas a sanarem suas pendências e a voltarem a produzir riqueza, a gerar postos de trabalho, a gerar tributo, sabe assim, empresas a se estruturarem, a se reestruturarem. Super bem sucedida, mudei, fui morar na zona sul do Rio de Janeiro, casei, eu estava assim, vivendo uma vida, sabe, de dondoca, sabe? Assim, final de semana eu comprava flores para minha casa. Você imagina, nunca minha vida. Eu cheguei nesse momento de felicidade plena, muito bem casada, feliz, podendo auxiliar e ajudar a minha família, né? Nos estudos, plano de saúde, imagina. E até que um dia, esse chamado da Black Sisters in Law, ele aconteceu em alguns momentos da minha vida, mas eu ignorei. Era a voz lá Eu dentro. ignorava. As pessoas me demandavam e queriam de mim esse protagonismo, porque conheciam a minha história, mas eu não queria assumir esse papel. Eu falava, não, gente, tem um monte de menina que tá fazendo a mesma coisa que eu, tem um monte de gente que quer. Eu não quero isso, eu não quero ser essa pessoa. Mas acho que Deus falou, não tem jeito, você vai ter que ser essa pessoa que vai ter que Não falar. teima. Não adianta. E aí, um belo dia, eu recebi um convite para participar de uma rede, e a rede é o que te conduz, né? Eu costumo dizer que a rede ela é de proteção e de alavancagem. Uma rede de mulheres que atuam exatamente na área do direito que eu atuo, é uma rede global de mulheres, que já existe há 30 anos, chama IRIC, é uma rede muito bacana. Me chamou para eu fazer parte da rede, né? E naquele ano também aconteceria um congresso internacional onde só mulheres debateriam reestruturação empresarial. Mulheres economistas, advogadas, magistradas, promotoras, procuradoras, só mulheres que fazem parte dessa rede. E queriam que eu falasse sobre um tópico super específico de um caso que eu tinha adotado para um cliente. E
E, obviamente, eu aceitei fazer parte dessa rede e fazer parte do congresso. E aí seriam 40 painelistas e eu como única mulher negra a palestrar. E as organizadoras falaram, olha, Dione, a gente está super feliz, tá? A gente queria muito ter mais mulheres negras aqui, mas a gente não conhece, acho que não tem muitas, né? Eu falei, mas como não? Claro que tem. Posso chamar alguns nomes? Pode. Aí eu falei com 2 colegas. E elas 2 toparam. Aí eu fiz um grupo no WhatsApp para que a gente pudesse se preparar para ir para esse congresso. A ideia ali é que a gente trocasse conteúdo, trocasse figurinha mesmo, para falar, você vai falar sobre o assunto tal, e eu sobre o assunto tal, e vamos lá. Só que uma delas era uma senhora já, é uma senhora, e pediu para que eu adicionasse a estagiária dela, que também era uma mulher negra, que ajudaria ela ali também na gestão das informações. Eu adicionei a estagiária dela. E eu tive um insight. Falei, bom, eu faço parte de vários grupos de WhatsApp, do mercado jurídico, com vários recortes, com vários temas, mas nenhum com recorte de gênero e de raça. Vou chamar outras amigas minhas advogadas negras que eu conheço para fazerem parte desse grupo aqui. Então, nós começamos com 4, chamei mais 7 amigas, 11. Só que essas 11, quando começaram a chegar, começaram a chamar outras amigas dela, advogadas negras também. E aí eu ia adicionando. E cada uma que chegava, chamava outra. Então, foi exponencial. No mesmo dia, porque adicionar no WhatsApp é você salvar o contato da pessoa e depois adicionar, é um processo, né? No mesmo dia, Lara, eu adicionei 50 meninas. Assim, foi uma coisa que eu não... No dia seguinte, era Dione, adiciona isso, adiciona ela, adiciona aquela. Aí eu adicionava mais. Virou um movimento. Era 150 meninas no dia seguinte. E todo dia, muitas meninas que para adicionar. Black Sisters in Law tem 2 anos e meio e hoje temos o número de 7 mil advogadas negras conectadas. Nossa, que incrível. Mas, lá no início, a ideia é que a gente se juntasse e justificasse a razão pela qual o grupo foi montado. Que era, não conhecemos advogadas negras para palestrar. E eu queria dar essa resposta. E aí, o que a gente fazia? Eu falava, olha só, vamos fazer encontros virtuais sem que ninguém... Eu não queria que ninguém soubesse da nossa existência. Aquela Dione que não queria assumir isso, ainda estava um pouco viva. Eu falei, não vamos contar para ninguém, não vamos fazer rede social, não tinha rede social. Durante Black Sisters in Law, eu abri o grupo em maio de 2022. Eu fui montar o site e o perfil nas redes sociais em outubro. Eu não queria, eu não queria. Eu falei, não, gente, vamos que ninguém saiba da nossa existência. Já eram 700 em outubro. E elas assim para mim, Dione, faz o Instagram da Black Sisters in Law. Eu falava, por que fazer? Não precisa ninguém ficar sabendo da gente. Vamos, a gente aqui, a gente se ajuda. Até que eu recebi um convite para apresentar a Black Sisters in Law aqui em São Paulo, num evento que reuniria sempre mulheres, né? Diretoras jurídicas de grandes empresas, mulheres à frente de grandes histórias de advocacia, que queriam fazer um movimento de diversidade e inclusão no mercado jurídico. Como é que eu fui parar como é que eu recebi esse convite? Uma das integrantes da Black Sisters in Law, que eu não sabia, era a diretora jurídica da GE aqui no Brasil. Sim. E eu não sabia. Ela só entrou no grupo, ela é uma mulher negra, ela entrou no grupo, ficou olhando o grupo. Ela ficou só acompanhando. Hoje ela é a atual diretora jurídica da Uber do Brasil, que é a Ianda Lopes, que é uma querida. A Ianda, então, faz o convite, me indica para eu ir apresentar a Black Sisters in Law nesse evento que reuniria diretoras jurídicas para falar de diversidade e inclusão. Eu vou lá, então, apresento. Mas para ir, eu falei, bom, eu vou apresentar, mas eu preciso ter um site, ter uma rede social, porque as pessoas vão querer buscar na hora quem são, né? Aí eu fiz com o material que a gente já tinha. Monto tudo e vou apresentar. Claro, eu saí de lá sem agenda, que as pessoas queriam entender melhor o que nós éramos. Já éramos 700 colegas naquela época. E aí eu vou apresentando, né, reunião por reunião, olha, Black Sisters in Law somos uma rede global, somos uma rede, já era global, não sei se já era global, mas era uma rede de 700 advogadas negras. E a gente quer se conectar com o mercado jurídico. O mercado jurídico precisa saber que a gente existe. Porque eu frequento... E olha que a FGV me colocou num lugar de muito privilégio, com networking sem precedentes. Eu tive ela com os diretores jurídicos das maiores empresas, eu tive ela com os fundadores dos maiores histórias de advocacia do Brasil, com os maiores doutrinadores do Brasil, foram que me deram aula. Então, o meu network foi muito gigante. E eu frequentava os eventos jurídicos e não tinham mulheres negras, só tinha eu. Você precisava ser essa voz, né? Mudar esse marco. Sabe? E aí eu falei, bom, mas a gente existe, olha aqui, mercado jurídico, somos 700. Você não pode mais negar que a gente existe, você precisa incluir a gente nesses eventos. Precisa dar a oportunidade de a gente escrever livros, de a gente palestrar junto com vocês, assim, a gente está aqui. E aí eu começo esse movimento para isso, para a visibilidade das integrantes. Até que eu começo a receber muita demanda das integrantes para falar assim, Dione, eu acho que a advocacia não é para mim.
eu acho que cometi um erro. Mas por quê? Não, porque eu não estou conseguindo viver da advocacia. Não estou conseguindo. 5 anos de faculdade, passei na prova da OAB, Não tem a advocacia não está acontecendo. Por quê, Johnny? Imagina. que Como é que eu resposta vou responder? Eu falei, mas tá acontecendo como? Johnny? E aí eu comecei a ver que a gente fazia alguns encontros e algumas colegas não iam, né? E eu falava assim, mas por que fulana não veio? Ah, não conseguiu porque ela conseguiu um freela de garçonete. Eu falei, oi? Johnny, olha, se você estiver sabendo de alguma vaga aí, eu queria muito, porque agora eu tô tendo que fazer faxina. E eu falei assim, olha, gente, isso, obviamente, eu paralisei, porque eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Não que seja menos digno o exercício Sim, dessas atividades, não é, de forma sim, alguma. eu entendo. Mas elas são advogadas, Lara. Sim, elas Se estudaram, se prepararam para exercer prepararam. essa profissão. Então, o que está Sim, acontecendo que elas não estão conseguindo? E aí, na medida em que elas iam me trazendo esses desafios de que o direito não é para mim, eu falava, não pode, não, o direito é para você. Você escolheu o direito tem que ser para você. Isso me serviu de combustível para falar, mercado jurídico, vocês precisam incluir essas meninas, isso não pode ser desse jeito. E aí eu comecei a bater na porta das empresas, me falando, olha só, se precisar de alguma advogada negra para contratar, se quiser conhecer, né, tiver com processo seletivo aí, posso trazer alguns currículos para vocês poderem conhecer? Ah, traz, Johnny e tal. E aí e aí o mercado começou a conhecer essas integrantes, né? Nossa, Johnny, ela é ótima. Nossa, Johnny, olha, preciso de que faça uma sustentação oral para mim no processo meu lá no interior da Bahia. Tem alguma para me indicar? Tenho. porque a Fulana, rede já estava já estava capilarizada. gigante. E aí, então, a gente começa a fazer essa conexão entre a demanda do mercado jurídico e essas participantes. Nasce a empresária. Ai, Porque virou um negócio. sim, mas você sempre foi empreendedora, sempre. A sua característica, né? De você sempre você a empreendedora já morava dentro de você. Eu não talvez. Mas Tá? assim, eu falei, bom, como é que eu vou? E aí as empresas me pediam, e eu tinha que fazer a gestão e localizar a colega, e precificar, e dialogar com elas, e prepará-las para poder fazer aquela diligência, e eu comecei a fazer, Nossa. imagina, toda aquela estrutura, e advogando, sempre advoguei, advogo até hoje, sou sócia no estágio de advocacia, e sou super feliz. E aí, eu falei, bom, como é que a gente pode fazer isso de maneira mais estruturada? Né? E o grupo crescendo, e a gente fazendo eventos, encontros, e as empresas começando a se aproximar, falando, eu quero patrocinar os seus Que legal. eventos, quero conhecer melhor vocês. Até que um ano depois da gente criar a iniciativa, o iFood nos procura. Fala assim, olha, que a gente queria entender um pouco de vocês, o que vocês fazem aí, porque a gente está com uma demanda aqui, talvez vocês possam nos ajudar. A questão é a seguinte, Procurou o movimento. procurou a Black Sisters in Law Uhum. para falar o seguinte, olha, vocês devem acompanhar, e aí você, Lara, deve enfim, quem está ouvindo a gente aqui deve já ter visto casos de conflito entre entregadores do iFood e clientes do iFood. Sim, já vi. Né? Que, enfim, e aí é todo tipo de conflito, que vai Uhum. de tentativa de homicídio Nossa. até assédio, até estupro, Nossa. até, enfim, toda sorte de crimes são cometidos contra esses profissionais. O iFood, até aquele momento, ele dava como resposta uma nota de repúdio. Mas não era suficiente. Né? O iFood, afinal, o cliente, obviamente, é importante, mas o entregador é parceiro do iFood. Claro. O iFood fala, eu preciso proteger. A vida é mais importante Entende? do que o negócio. Do que esse sempre. negócio. Eu não posso fazer isso com o meu parceiro. Então, Black Sisters, vocês podem nos ajudar? Aí eu falei, podemos. E aí eu misturei um projeto que previa que nós advogaríamos para os entregadores do iFood. Uhum. Defenderíamos eles, tanto nos inquéritos quanto no Poder Judiciário. E o iFood pagaria. E aí eu falei, bom, mas gente, não tem muita lógica esse projeto não, porque o iFood vai pagar para a gente processar o cliente do iFood. O iFood não vai topar esse negócio, né? Pensei. Sim, O iFood não vai sim, gostar sim. disso. Mas é a única forma que a gente tem, se ele quer proteger, né? E se o Tem cliente... que criminalizar o que é crime, E se né? o parceiro dele tá falando, o entregador tá falando que foi vítima de um crime, não pode deixar isso passar, né? Dificuldade dos entregadores ao fazerem um registro da ocorrência, eles eram muitas vezes colocados como autores do fato, quando eram a vítima. Sim. Era tudo, sabe, capitulavam o Distorcido. crime com outro crime, era um crime muito mais grave, colocavam como outro crime, porque ele não conhecia, não estava assistido por um advogado. E aí eu preparei o projeto e mandei para o iFood. E aí passou um tempo, o iFood me responde falando, olha, a gente topa. Eu falei, como assim? Vocês vão topar processar? Não, a gente topa porque a gente também não quer esse cliente. Ótimo.
aquela ideia de você demitir o cliente, o iFood Sim. demite seu cliente. Demite porque o iFood, a primeira coisa que ele faz é tirar o cliente da plataforma. A plataforma não tem mais acesso ao aplicativo. Esse cliente que Esse é um comete. valor da marca, né? É um valor da empresa. E se houve um crime sendo praticado, de onde vocês precisam defender, né? E, enfim, o crime precisa ser punido. Eu falei, então vamos começar. E nasce, então, a Central de Apoio Jurídico e Psicológico para entregadores e entregadoras do iFood. A gente começa a atender, e aí eu costumo dizer o seguinte, é uma iniciativa que tem um impacto 360. Fantástico. Eu não sabia. É um ganha-ganha sem precedente. Por quê? O iFood ganha ao disponibilizar para os seus parceiros entregadores essa rede de proteção. Sim. Os entregadores ganham porque, em acontecendo alguma coisa, é óbvio que o iFood não vai garantir que nada aconteça, mas em acontecendo, eles vão ser, né, Tem um respaldo. patrocinados por advogadas. E as Black Sisters Ganha uma têm oportunidade de cliente. trabalho. E eu vou além. O iFood transmite esse valor Para sólido a sociedade. para a sociedade e isso importa para o cliente. Então, tem Eu sou cliente do iFood e Sim. eu vou enxergar o iFood a Sim, partir de hoje sim. de uma forma diferente. Tem um viés com pedagógico. muito mais valor. Lara, a gente já teve casos de crimes de injúria racial em que, na audiência, o entregador falou assim: vai tentar fazer um acordo? Doutora, eu quero um pedido de desculpas. Para mim é o suficiente. E aí a pessoa do lado falou assim: eu quero te pedir desculpas mesmo, acho que eu errei. Resolvido. É um Entende, reparo assim? moral, né? É Não, dignidade, claro. sabe? E, assim, o projeto deu tão certo. A gente hoje já atendeu mais de 700 entregadores, né, desde esse 1 ano e meio de projeto. O iFood entrou agora para o Pacto Global da ONU, e uma das iniciativas que o iFood registrou é a nossa central de apoio. Impactou tanto que hoje tem um projeto de lei tramitando que disciplina a relação entre as empresas que trabalham com drivers e esses entregadores e entregadoras, que obriga as empresas a fornecerem Esse suporte. assistência jurídica e psicológica para eles. Então, assim, olha onde chegou a iniciativa. Esse alcance, ele parece muito com o da FGV, que passou a dar um Sim, apoio, um suporte para os... Sim, Então, sim, como que as pessoas iam saber disso se a Dione não falasse, Exato, né? exato. Então, Dione, tu entende a importância e o poder da voz imenso. Uma coisa que ficou aqui para mim como lição, né? Muitas coisas. Primeiro, a gente espera uma situação ideal, às vezes, para colocar em prática um projeto que nasce dentro do nosso coração e que eu creio, né, que tenha sido colocado mesmo por Deus, e a gente hesita durante muito tempo, né, pensando nas circunstâncias. Isso vai ser muito difícil. Agora, nesse momento, eu não posso parar, porque eu estou no momento de trabalho, eu estou terminando um mestrado. Mas quão poderoso é quando esse negócio acontece, quando eu tenho a iniciativa de dar o passo e trazer à tona aquilo que está dentro do meu coração, aquele projeto, aquele chamado, todas as coisas vão se ajustando. Eu acredito muito nisso. Por isso eu quero dizer isso aqui, porque se você tem aí dentro, né, algo dentro do teu coração, que seja um projeto, e que ele tenha como objetivo principal servir as pessoas, liderar é servir, empreender é servir. A vida só faz sentido se de alguma forma a gente servir as pessoas. Então, quando você dá esse passo de coragem para colocar esse projeto, tirar esse projeto do papel, transformar ele em verdade, não se preocupe com o que vai acontecer de forma subsequente. Todos os passos vão ser dados. Né? E você vai se sentir muito mais forte. Aí você vai poder olhar para trás, como a Dione está olhando aqui, e pensando como isso valeu a pena. Como eu não fiz isso antes, né? Sim. E eu acho, as pessoas falam muito sobre propósito, né? Eu acho que outro dia eu vi alguém falando. Na Amazon tem milhares de livros que falam sobre propósito e as pessoas vivem buscando os seus propósitos. E às vezes eu quero encontrar o meu propósito. E para mim o conceito de propósito é muito simples, assim. Quando a gente consegue alinhar a nossa vida, quando a gente consegue alinhar o nosso talento, porque todos nós temos um talento. Sim. Não existe essa pessoa que não tenha talento. Sim. Quando a gente consegue pegar esse talento e colocar ele à disposição das outras pessoas, seja como for, seja trabalhando como advogada, seja liderando um movimento, seja liderando uma empresa, seja como mentora, seja como professora, o teu talento à disposição das pessoas
você vai ter encontrado seu propósito. E aí, e somente aí, você vai ser totalmente completo, totalmente feliz. É isso. E você precisa dormir e acordar querendo isso. Isso precisa ser o seu motivo, sabe assim? A Black Sisters in Law hoje, eu sou feliz fazendo a Black Sisters in Law. Eu imagino. Cada projeto novo, grandes empresas se conectando com a rede. E essas mulheres, eu lembro que a gente fechou um projeto com a L'Oréal. E a diretora jurídica da L'Oréal falou para mim assim, é o contrato mais importante que eu já assinei toda a minha vida. Não porque é com um projeto social, mas é porque, assim, eu vou ter as advogadas tão dedicadas e querendo tanto isso, que eu não teria com nenhum outro escritório que eu assinasse, assim, com nenhum outro advogado que eu assinasse, sabe? E de repente, para elas, é um motivo de orgulho chegar numa audiência e falar, L'Oréal, e ela subir e falar, eu sou advogada da L'Oréal, estou aqui para defender a L'Oréal. E eu tive na L'Oréal e a L'Oréal falou assim, o rosto da L'Oréal hoje no Poder Judiciário brasileiro é de uma mulher negra, porque é ela que está ali representando. Imagina, sabe assim? E essa menina, ela nunca chegaria perto do jurídico da L'Oréal. Era muito distante para ela essa realidade. Eu uso um termo que eu cunhei porque é inevitável e todas nós passamos por isso. Eu chamo de doportunidade. Acho que qualquer dor que a gente às vezes sente, ela é uma oportunidade para você botar numa caixa e levar para o mundo. Porque a solução que você está atribuindo ali é a que o mundo está precisando também. Tem muita gente querendo aquela mesma solução. E ela não está conseguindo identificar e encontrar. Então, às vezes, cuidado com você estar perdendo a oportunidade em estar passando por um momento de desafio e de dor e não encaixotar isso e levar isso para o mundo. Todas as vezes. Da oportunidade. Eu não conheço nenhuma mulher, e eu falo das mulheres, que não tenham ingressado no mercado empresarial e não tenha feito isso a partir de um desafio e de uma dor. Seja porque precisa colocar a comida dentro de casa, seja porque foi demitida, está passando por situação de assédio dentro da empresa. Sempre começa com uma dor. O que você vai fazer com essa dor? Não estou falando que você não vai sentir, você vai sentir essa dor. Mas e depois? O que eu vou fazer? O que você vai fazer com ela? Porque o que você está sentindo hoje, tem muita gente sentindo ao mesmo tempo. Entende? Então, tenta encontrar. Assim que você achar a solução, porque você vai achar a solução. Você vai achar a solução. Tem a solução. Assim que você encontrá-la, se coloca numa caixinha e entrega para o mundo. Monta uma empresa, monta uma ONG, faz o que você quiser fazer, mas leva isso para o mundo, porque tem muitas outras mulheres que estão precisando dessa mesma solução que você encontrou e não estão achando. Sim. Sabe? Tem uma coisa incrível também que eu pensei agora. Em nenhum momento você trouxe para o movimento um discurso tipo, nos ajude, nos dê um benefício especial. Não, nunca. Nos dê algo que nós merecemos. Não. Mas você nos deu oportunidade de trabalho. Eu quero mostrar quem eu sou. A minha competência, eu quero mostrar quem eu sou, eu quero ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Exatamente. Eu não quero um benefício. Não. Eu falo, a Black Sisters não aceita doação. Nem traga. Isso é incrível. A gente não quer doação, a gente quer oportunidade de trabalho. A gente é advogada, a gente trabalha. Gente, eu amei. Nossa, que bom. Grata, muito grata, né, por ter tido essa oportunidade de ouvir essa história. Eu ficaria, acho que, horas aqui conversando com a Dione. E que eu desejo que tenhamos outras oportunidades. Certamente. Eu queria que a Dione falasse de uma última experiência aqui, né? Que eu tenho certeza que foi muito impactante para ela, que foi estar presente lá, representando todas essas mulheres na ONU, ela esteve lá, né? Na ONU Mulheres. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho dessa oportunidade, do que isso significou para ti. Quando eu recebi o convite para compor a delegação brasileira, de mais de 100 mulheres que estavam indo para a ONU, o Brasil é formado majoritariamente por mulheres negras, somos 28%. E a gente não vê essas mulheres por aí. Realmente. A gente não vê essas mulheres por aí. E, de repente, eu estou lá para falar sobre a situação da mulher negra no Brasil, que não é a mesma situação da mulher branca no Brasil. Com certeza. A gente tem hoje vários relatórios que dizem, numa pirâmide, numa escala de remuneração, o homem branco ganha mais, depois vem a mulher branca ganhando mais, depois vem o homem negro ganhando mais, depois vem a mulher negra. Então, a mulher negra, mesmo sendo mulher, ela pode exercer a mesma função
que uma mulher branca, mas ela ganha mais. Assim que uma mulher branca que exerce a mesma função que um homem branco, Ganha ela ganha menos. menos. É verdade. E ainda assim, a gente teve uma legislação recentemente que obrigou a transparência dos salários pagos aos funcionários para que equiparasse o que homens e mulheres ganham, desconsiderando se é uma mulher negra ou um homem negro. Enfim, estar lá na ONU para falar, para representar, para ser a voz e trazer os desafios e, obviamente, as soluções, né, de como a gente melhorar a realidade dessas mulheres, dando a ela oportunidade, foi um privilégio que eu acho que nenhuma outra mulher Experimentou ainda. experimentou ou assim, tomara que elas tenham a honra um dia de fazer isso, né, de falar sobre o teu país e o teu povo. E por que eu digo isso? Porque acho que a Black Sisters in Law me deu muito esse substrato de falar, é possível. Eu tô falando de mulheres que, eu falo para elas, não era para você ser advogada. E você se tornou. Não era para eu ser advogada e eu me tornei. Então, a gente tem muito a falar ainda. A gente tem muito a inspirar ainda. E o Brasil tem muito a aprender conosco. Verdade. Sabe? Porque se não era pra gente estar naquele lugar e a gente está, o que a gente fez? Que vara de condão a gente conseguiu? O que a gente fez? Acho que foi a melhor experiência, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, assim. Em especial por estar num ambiente em que existe uma atmosfera em que toda em prol da mulher. Imagina você estar num lugar em que está todo mundo pensando exatamente em como melhorar a vida das mulheres, brancas ou negras. Só de botar o pé lá, Lara, já foi assim. E você vê mulheres de todas as culturas, de todos os países, ali se unindo para pensar em como melhorar as condições das mulheres no mercado de trabalho, nos seus lares, a fazer com que mulheres parem de morrer nas mãos dos homens. Entende? Sim. Então, e trocar e falar da experiência do Brasil, de como o Brasil tem enfrentado isso, foi uma honra, assim. Eu não tenho palavras para descrever, sabe? Eu adoraria que mais mulheres tivessem essa experiência de poder falar um pouco, de mostrar para o Brasil, porque o Brasil tem desafios como qualquer outro país, mas também tem muitas soluções. Sim. Também é muito eficiente em muitas coisas, Sim. sabe? E a gente é acompanhado por muitos países que ainda passam por situações que a gente já ultrapassou. Ah, que coisa boa. Eu quero muito te agradecer, Tione, pelo teu tempo precioso, né? Que privilégio. Eu sei que a tua agenda deve ser muito apertada. E eu quero te dizer que, para mim, assim, foi extremamente fortalecedor. Enriquecedor também, mas fortalecedor, inspirador. Então, eu quero te agradecer e se é que eu posso te dizer algo agora, quão poderosa é a tua voz. Ela não pode ser calada, ela tem que ser reverberada. Cada dia mais e mais e mais e mais. Foi uma honra muito grande te ter aqui nesses primeiros passos do podcast Além do Varejo. E eu acho que o tema de hoje, a nossa conversa, ele tem muito a ver com o que eu penso que é para esse canal. O que ele pode ser, esse canal de apoio, de transformação, de levar essas vozes, né, e tantas outras que venham ainda aqui, para que essas mulheres empreendedoras, brancas, negras, de todas as ordens e classes sociais, possam acreditar nessa força que está dentro delas e se agarrar, assim, com todas as forças nessa identidade nossa, que é tão especial e única. Então, muito, muito, muito obrigada. Se você quiser deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Eu quero. Olha, quem tem meu WhatsApp, tá escrito assim na descrição, utopicamente realista. Eu tirei esse termo de um livro chamado Utopia para Realistas. É um livro escrito por um historiador holandês que narra a evolução da humanidade. E ele começa há 200 anos atrás, sobre como era a humanidade naquela época. E ele fala, era uma humanidade, ele fala, feia, doente, que sentia fome, mas que sonhava, né? Tinham alguns sonhadores naquela época que queriam mudar aquela realidade, né? Que queriam melhorar, né? Que queriam viver mais, que queriam ser mais fortes, mais bonitos. E ele fala que em 200 anos, hoje, a gente vive a realidade que aquelas pessoas lá atrás sonharam um dia. Mas para que a gente passasse a viver o que a gente vive hoje aqui,
Alguém lá atrás precisou sonhar, Lara. E alguém também precisou executar. Para que essa abundância que a gente vive hoje fosse possível. Então, nós somos os sonhos dos nossos antepassados. E o que nós estamos criando hoje para deixar para as próximas gerações? Considerando que coisas no passado eram tidas como mito, como é uma ideologia. É verdade. Né? Isso é uma utopia. Isso não vai acontecer. E aconteceu. Comunidades inteiras foram dizimadas pela varíola e a varíola foi erradicada. A expectativa de vida do ser humano era de 25 anos. Hoje já está em 75, 76. As pessoas cegas eram cegas e não tinham outra forma. Hoje elas têm cirurgias que podem fazer com que a cegueira suma. Então, a gente precisa sonhar hoje. Infelizmente, Lara, a gente não vai conseguir experimentar a realidade que a gente gostaria. Mas se a gente não começar a construí-la agora, isso nunca vai ser possível. Sabe? Então, assim, meu convite é para que as pessoas comecem a construir agora e serem os fazedores da realidade que eles adorariam estar vivenciando, experimentando, mas não estão. Porque se a gente não fizer isso agora, isso não vai ser possível no futuro. Entende? Então, tudo que um dia pareceu ser uma utopia se transformou em realidade. É verdade. Então, não existe utopia. Porque alguém acreditou, né? Exato. Então, esse é o meu convite máximo, assim, de convidar as pessoas para que elas entrem nisso. E todo mundo, Lara, efetivamente todo mundo, tem algo para contribuir. Eu acredito nisso. Eu acredito. Tem uma parte de contribuição. Pode contribuir de alguma forma. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Mas nem tudo é sobre dinheiro. É, claro. Sabe? Sim. Que bom. Então, se as pessoas puderem sair daqui hoje inspiradas. Por isso, é isso que me segue, assim. Eu sou utopicamente realista. Fantástico. E um último pedido, eu queria que, se você acha que essa história da Johnny pode inspirar tantas outras mulheres ou fortalecer, encaminhe essa história para outras pessoas, para que essa voz possa alcançar aí uma multidão enorme de pessoas. Claro. É um prazer te ter aqui. Agradeço. Muito obrigada. Que E Deus te muito abençoe. sucesso para você. Espero poder voltar mais vezes e quero te ver aí brilhando. Obrigada. Você merece. Obrigada. Ah, que bom, gente. Gente, que coisa maravilhosa.